Bom, passando aqui para falar mais abobrinhas dessa vitória da Espanha por 1-0, eliminação do Uruguai, a primeira e única seleção sul-americana eliminada na fase de grupos, primeira vitória de europeus contra sul-americanos nessa Copa do Mundo, um jogo que foi, em geral, ruim, um jogo fraco, das duas seleções, mas acho que era isso que o Uruguai queria. Era um jogo truncado, um jogo que, se terminasse 0-0, acho que estaria bom para o Uruguai, teria garantido o segundo lugar no grupo, e até mesmo com a vitória de Cabo Verde, de repente teria caído para terceiro, o que muitos uruguaios poderiam gostar, porque não iam pegar a Argentina no 16 avos. Então, um jogo que o Uruguai começou ali fazendo mais ou menos o plano que se esperava. Vou mostrar aqui, não poderia mostrar mapa de calor nem nada, vou mostrar apenas as estatísticas hoje. Aqui a gente vai ver que são 5 finalizações do Uruguai e 6 da Espanha, uma grande chance para cada lado, imagino que a da Espanha seja do Ferran Torres, que ele perdeu ali já no final do jogo. Duas defesas do goleiro da, da Espanha e nenhuma defesa do goleiro do Uruguai, porque a única bola que foi no gol do Uruguai entrou, uma bola fácil, uma bola patética, depois de 3 falhas nos 2 primeiros jogos, uma quarta falha que tirou o Uruguai da Copa. Muslera foi substituído no intervalo pelo Rocher, tentando tarde demais consertar um erro que era óbvio desde o início. Um goleiro que voltou da aposentadoria, um goleiro aos 41 anos, que falhou diversas vezes em Copas do Mundo, de alguma forma ganhou a vaga para essa Copa e, e botou tudo a perder. Então, uma partida acho que decepcionante por parte da Espanha, aquela trocação de passes, aquela troca de passes lentos, né? Muito engessado. O Llorente voltou à lateral. Vamos botar aqui rapidinho a escalação. Vou botar aqui em tela cheia. Vamos botar aqui as formações. A gente vê que o Llorente voltou ao time. Ele começou com o Merino aqui para ter um pouco mais chegada ao ataque, em vez de começar com o Fábio Ruiz ou com o Dani Olmo. E uma partida um pouco pobre, né? Acho que você ter 6 finalizações no jogo, ainda mais se lembrar e se reparar que o Uruguai ficou completamente aberto depois do gol, com muita chance para contra-ataque. A Espanha deveria ter feito mais, deveria ter caprichado mais, parecia até de certa forma um pouco displicente ali nos últimos 15, 20 minutos, quando teve diversas chances de matar o jogo e não fez, errou passes, errou decisão, num ritmo um pouco devagar, o manhaca. Então é uma Espanha que termina essa fase de grupos só tendo feito um bom jogo contra a Arábia Saudita, né? Foi aquele 4-0, que teve gols desde o início, amassou no primeiro tempo, muitas chances de gol. Foi o da volta do Yamal, que só jogou 45 minutos. No primeiro jogo com Cabo Verde, mostrou-se aquela Espanha engessada, parecida com a de 2022 e de 2018. E agora contra o Uruguai, mais uma vez, se mostrou uma Espanha engessada, não teve tanta criação. O Uruguai adotou ali uma estratégia de, né, como teve a discussão que falaram antes, de espelhar, mas de muita perseguição, às vezes marcava no próprio campo, às vezes subia a marcação. Quando subiu a marcação no primeiro tempo, complicou a saída de bola da Espanha. Conseguiram roubar algumas bolas no campo de ataque e gerar, de certa forma, algum perigo, que não terminaram, essas chances não terminaram necessariamente em finalização. Acho que o Uruguai pecou em demorar um pouco para chutar algumas vezes. Teve uma do Darwin Núñez na pequena área que ele tinha que ter metido o pé no gol, né? E não fez isso. Então, achei uma Espanha um pouco pobre, uma Espanha que acho que termina a fase de grupos, né? Se antes do Mundial botavam a Espanha aqui, acho que ela termina a fase de grupos aqui. Acho que fez uma fase de grupos pior que a Argentina, que ainda vai fechar a fase de grupos dela amanhã. Fez uma fase de grupos pior que a França. Deixa eu lembrar aqui os outros favoritos que poderiam botar. Portugal, temos que ver, porque Portugal também fez um primeiro jogo muito ruim, né, contra o Congo, mas acho que de repente fez uma fase de grupos equivalente à do Brasil. O Brasil enfrentou ali, acho que na média, adversários até um pouco mais difíceis do que a Espanha. Então, se a gente fosse botar um ranking da fase de grupos, acho que a gente botaria ainda na frente da Espanha. De repente, o Marrocos, que foi muito bem contra o Brasil, foi muito bem contra a Escócia. Acho que o placar não refletiu, que foi o jogo contra a Escócia, como refletiu do Brasil. Oscilou ali contra o Haiti, mas venceu. Acho que os Estados Unidos jogou mais que a Espanha, acho que a França jogou mais que a Espanha, acho que a Noruega jogou mais que a Espanha, acho que a Colômbia fez 2 ótimos jogos também, fez uma fase de grupos melhor que a Espanha. A Argentina, claro, acho que o primeiro jogo na Inglaterra foi muito bom, o segundo foi mais engessado, mas era um adversário também difícil. Vamos ver como é que ela vai fechar.
Então acho que a fase de grupos da Espanha deixou muito a desejar. Pode ser que tenha tido ali uma espécie de salto alto, de repente se poupar um pouco, o Yamal ainda voltando de lesão. Vamos ver que ele foi substituído ali no final do jogo, né, 76 minutos. O Nico Williams entrou no final do jogo também, justamente no lugar do Yamal. Então, é um time que deixou muito a desejar e acho que se as pessoas tinham medo da Espanha, agora elas têm um pouco menos de medo do que antes. Então, é isso. E o do Uruguai é uma fase de grupos assim que eu poderia. Acho que é difícil fazer uma análise quando você tem um goleiro que falha tanto. Se você ter 3 jogos, ele falha 4 vezes, você não cede tantas chances da Arábia Saudita, mas mesmo assim ela faz um gol. Você não cede chances tantas assim a Cabo Verde, mesmo assim eles fazem 2 gols. Né? Você não cede tantas chances à Espanha e você toma um gol. O gol da Espanha ainda foi quando a Espanha estava com a menos, que o Oyarzabal estava sendo atendido. Então, assim, acho que a estratégia do Bielsa até que funcionou no primeiro tempo, a marcação-pressão, o encaixe individual, as perseguições homem a homem. Acho que o Bentancur foi muito bem, o Max Araújo foi bem, e ele pagou pelas escolhas que ele fez. Acho que o Darwin Nunes até certo ponto foi bem, acho que depois ele começou a cansar, sentiu um pouco o ritmo, teve que tirar o Gart por lesão. Acho que o Varela foi bem, o Sanabria acho que conseguiu segurar bem o Yamal ali em vários momentos. É muito difícil marcar o Yamal. E aí você tem o Canóbio, por exemplo, que é um cara que só corre, está ali muito mais para bater, arranjar confusão e querer mostrar uma raça, supostamente, do que jogar futebol. Né? Ele quer trombar, quer deixar braço, ficou ali se bicando com o Cucurella no primeiro tempo. Então, um jogador que não agrega nada, no cemitério de jogadas ficou até os 90 minutos. Você vê aqui que quando ele bota o De La Cruz no lugar do Gart, deveria ter botado o Torreira, só que ele não chamou o Torreira. Poderia ter botado o Nantes, mas não chamou o Nantes. Poderia ter tirado o Canóbio e botado o Nantes, mas ele não chamou o Nantes, por implicância, por ter se desentendido com ele. O Torreira, eu não sei porque não foi chamado. O Arrascaeta não tinha condições de jogo, provavelmente. O Pelistri não usou nenhuma vez no Mundial. O Rodrigo Aguirre usou por 10 minutos. O Piquerez provavelmente não tinha condições de jogo. Então, uma partida em geral, mais uma partida pobre do Uruguai, que foi para segurar o 0-0, mas que com um goleiro tão ruim você não consegue segurar o 0-0 porque a bola vai no gol e é gol. Então, assim, claro que é um desempenho frustrante do Uruguai, não só na Copa, mas durante todo o ano e durante, sei lá, o último ano todo, talvez desde a Copa América. Ficava aquela expectativa da demissão do Bielsa, teve toda essa confusão do desentendimento e sai, né, no grupo que você olha antes da Copa, você fala, nossa, você está no grupo com a Espanha, beleza, mas está no grupo também com Cabo Verde e Arábia Saudita, você espera que pelo menos o terceiro lugar você consiga, né? Mas mesmo antes da Copa, eu já tinha analisado, já tinha falado que não seria uma surpresa o Uruguai sair na fase de grupos, porque era uma fortíssima candidata a decepcionar, fazer um papelão, e acho que foi isso que eles fizeram, com a cereja do bolo sendo Fernando Muslera, um cara que falhou aí 7, 8 vezes em Copas do Mundo. Então, o Bielsa paga o preço das suas escolhas, paga o preço, de repente, da sua teimosia, de ficar naquela, eu sou tóxico, eu sou assim. Eu acho que quando você está jogando por uma seleção, por um clube, o clube está acima de tudo, né? O clube está acima das coisas. Se você não concorda com alguma coisa, se você tem valores diferentes, se você não consegue trabalhar em equipe, você pede para sair. E aí fica o destaque também para Valverde, que foi substituído hoje, porque nitidamente estava, se não estava jogando de sacanagem, parecia que estava. Não corria, não se esforçava, a bola passava na frente dele, ele esperava a bola no pé, fazia o mínimo do mínimo do que era necessário. A gente vai ver que o segundo tempo não teve absolutamente porra nenhuma, né? Teve basicamente pancadaria e correria aqui. Não sei nem se teve, vamos ver quantas finalizações teve no segundo tempo. 4 finalizações, imagina, você precisa de fazer o gol e você dá 2 finalizações, você precisa de um gol. A Espanha também, com o time do Uruguai completamente aberto, consegue dar 2 chutes, né? E mais tosco aqui que a gente vai ver que o Uruguai dá 5 finalizações no jogo, né? E a gente só vê 4 aqui, porque uma delas foi do Darwin Nunes de trás do meio campo. O cara não faz gol há 2 anos pela seleção e dá um chute de trás do meio campo. Realmente te fudeu uma porra dessa, mas na cabeça dele fazia sentido. O expected goals aqui, se somar os dois, mal dá um. Muitas faltas, chegou uma hora ali que o jogo ficou muito pegado, ainda com o juiz relativizando algumas faltas, ignorando. A gente vai ver o cartão vermelho para o Canóbio, 3 cartões amarelos para o Uruguai. Em algum momento a gente tinha aquela percepção de que o jogo ia descambar para o pontapé, e talvez para a Espanha isso não fosse bom, porque ia pendurar seus jogadores, expulsar seus jogadores, e poderia até machucar seus jogadores. Então, talvez até por isso tenha tirado o Yamal, tenha tirado outros jogadores. Então, assim, né, um jogo ruim em geral, muito pior do que a gente esperava. A gente viu um Noruega e França muito animado, a gente viu um Senegal com muitos gols, a gente vai ter amanhã um Colômbia e Portugal, que a gente espera também que seja um jogo muito animado.
Tem Egito e Irã que está sendo animado. E esse jogo foi absolutamente uma pancadaria, uma correria, aquele clima de tensão no ar. Acho que a Espanha também não queria fazer muita coisa, porque já estava meio que o primeiro lugar do grupo assegurado. O Cabo Verde poderia ganhar da Arábia Saudita, mas não conseguiria tirar o saldo da Espanha. E o Uruguai ali correndo no desespero, só queria ficar no 0-0. A Espanha tinha aceitado o 0-0 e faz o gol quase que sem querer, né? Você paga um preço muito caro. Então, o adeus do Uruguai, fiz um outro vídeo falando do ciclo do Uruguai, despedida, quem quiser pode ver lá. E o jogo é isso, né? Fechando aqui para terminar falando da Espanha, que é a classificada. Acho que os jogadores saem mais em baixa do que em alta, né? Llorente, Barcy, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedro. É difícil falar alguém aqui que se destacou nessa fase de grupos. O Erzabo, que a gente botava que ia fazer muito gol, não fez, né? Fez ali só contra a Arábia Saudita, contra Cabo Verde, teve aquela coisa dele não tocar na bola nos primeiros 30 minutos, e a Mal voltando de lesão, o Nico Williams ainda não fez nada e está voltando. O Pedro, acho que está sendo muito criticado pela falta de objetividade, pela falta de ser vertical, de dar um passe, de entrar na área, de querer estar sempre dando aquele passezinho lateral. Acho que o Baiano talvez tenha surpreendido positivamente, entrando no lugar do Gavi, sendo um pouco mais agressivo com a bola no pé. Rodri também fazendo nada demais. Então, acho que é uma fase de grupos assim ruim, né? Ficar na dúvida, particularmente, eu não sei. O Ferran Torres perdendo muitos gols. Até aquela imagem dele pedindo, né? Quase implorando para o árbitro dar o gol para ele por pena contra a Arábia Saudita. Então, uma Espanha que eu acho que hoje quem vai pegar a Espanha, né? Acredito que a Espanha vai pegar a Áustria. Acho que a Áustria tem motivos para acreditar em ganhar a Espanha. A Áustria que é um time de pressão, de contra-ataque, de buscar a roubada de bola no campo de ataque. E a Espanha mostrou que está tendo dificuldades para se encontrar nessa Copa. Então é isso, né? Acho que a Espanha precisa abrir o olho aí, ver o que está errando e conseguir fazer esse jogo fluir melhor, conseguir se aproximar mais, conseguir fazer mais trocas. A gente olha para esse meio da Espanha e para o meio, por exemplo, se eu for comparar com o Japão, da Espanha toca e fica parado esperando o Yamal fazer alguma coisa. Muitas vezes demoram a entrar, o Pedro não tem entrado tanto na área, o Rodri é um cara que também é pouco agressivo. A gente vai ver que o Pedro hoje nem entrou na área, né? Porque ele está longe do gol, tendo 66% de posse de bola. O Baiano, a gente vai ver aqui, ó, longe do gol. A gente vai ver que o Merino, que era para ser um fator surpresa de pisar na área, tem aqui um pouquinho, mas em geral longe do gol. Rodri aqui, então você vê que você tem 66% de posse de bola e esse aqui tem um mapa de calor dos teus meio-campistas. Quer dizer que você criou muito pouco, né? Você tem 66% de posse de bola contra um time como o Uruguai, que gosta de se defender. Se você empurrar eles para trás, muito provavelmente eles vão aceitar. E isso é um mapa de calor assim, dos meio-campistas, dos jogadores que têm qualidade com a bola no pé. Quem que faz gol, né? Quase ninguém está dentro da área. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, o Erzabo quase também muito longe da área. 33 ações com a bola. Se a gente for ver o Yamal aqui, muito colado no campo, também pouco aqui por dentro. Então, isso é uma coisa que a Espanha precisa ajustar, dar um pouco mais de fluidez para o ataque. Toca, passa, quando o Yamal receber a bola no mano a mano, não adianta ficar como se fosse um basquete, naquele isolation, deixar ele isolado, porque vai dobrar a marcação dele, vai triplicar a marcação dele. O Llorente aqui até hoje deu assistência no lance, mas é um cara que avança muito pouco, e quando avança ele não tem muito recurso, ele não tem um drible, ele não tem um cruzamento de qualidade, ele não tem um passe, não tem a chave, ele normalmente se livra da bola e cruza a bola de qualquer jeito, vem a bola ali meio pingada para a área. Foi assim nesse lance, teve um outro lance parecido, que ele deu meio que uma pingada na bola. Então, ela precisa de um pouco mais de fluidez. O Baiana vai abrir, o Cucurella vai atacar por dentro, o Yamal vai abrir, o Llorente tem que passar por dentro, o Pedro tem que se aproximar, o Erzabo tem que dar opção, o Baiana tem que se aproximar, o Rodri tem que ser um pouco mais agressivo e chegar perto da bola. Então, é uma Espanha que tem que abrir os olhos, porque se continuar assim, pode ser surpreendida já no 16 avos. Beleza? Essa foi a análise aí com as abobrinhas de hoje da eliminação do Uruguai, derrota para a Espanha, vitória da Espanha, primeiro lugar do grupo, 1-0 Espanha. Valeu!